Essa questão aqui nos pede para a gente elaborar o diagrama de sequência zero. Então temos uma rede elétrica composta por um gerador síncrono, que tem a configuração estrela aterrada através da impedância Zn. Depois temos um transformador com a configuração triângulo-estrela aterrada. Depois uma linha de transmissão, outro transformador que tem a configuração triângulo-triângulo. E finalmente um motor síncrono com a configuração estrela diretamente aterrada. Sendo assim, a gente vai elaborar o diagrama de sequência zero para essa rede e escolher entre essas 5 alternativas aqui a opção correta. Temos aqui no lado esquerdo o diagrama que a gente comentou agora há pouco. Tá? E aqui no lado direito a gente vai fazer esse diagrama de sequência zero. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar a barra de referência. Podemos observar que no lado esquerdo desse ponto A a gente tem o gerador síncrono. Está aqui a tensão interna dele, a reatância síncrona. Então vamos fazer a representação dele aqui no diagrama de sequência zero, levando em conta que ele é da configuração estrela aterrada por impedância. A primeira coisa que a gente fez foi colocar a impedância de aterramento aqui na barra de referência. Ó, esse Zn ele tem que ser multiplicado por 3 para trazer aqui para o diagrama de sequência zero, porque afinal, pela impedância Zn circula a corrente de nêutron. E a gente sabe que a componente de sequência zero ela vale 1/3 da corrente de nêutron, então por isso que tem que ser multiplicado por 3. Agora sim a gente vai acrescentar a impedância de sequência zero do gerador. Então vamos trazer ela para o diagrama de sequência zero. Sendo assim, temos o ponto A aqui. Então, à esquerda dele a gente tem essa impedância de sequência zero do gerador. Tá? Então, todo gerador síncrono está representado por esse ramo em série. Entre os pontos A e B a gente tem esse transformador, que no lado A ele é triângulo e no lado B ele é estrela aterrada. Então, o que acontece? A corrente de sequência zero ela não passa aqui, não circula pelo lado triângulo. Tá? Então vai ficar um circuito aberto e com relação ao lado estrela aterrada ela vai poder circular, então a gente sabe que a componente de sequência zero, né, que tem a ver com a corrente de nêutron, ela vai poder descer pelo ponto de aterramento. Então, como é que vai ficar essa configuração? No lado A vai ficar um circuito aberto, porque a componente de sequência zero não circula aqui pelo lado triângulo. E já no lado B é o seguinte, temos aqui o ponto B, depois vem a configuração estrela aterrada. Tá? Então, o fato de estar aterrado permite um caminho de circulação para a corrente de sequência zero. Então, daqui do lado B, ele tem que ir para a barra de referência, porque é por onde a corrente de sequência zero vai circular. Agora a gente vai fazer essa parte entre o ponto B e o ponto C, e aí a gente tem simplesmente a reatância da linha de transmissão. Dessa forma, entre os pontos B e C tem a reatância indutiva da linha de transmissão. Aqui na rede elétrica, já entre os pontos C e D, a gente tem essa configuração de um transformador que é triângulo, tanto no lado primário quanto no lado secundário. Bom, a gente sabe que pelos caminhos de chegada e saída desse tipo de configuração não circula corrente de sequência zero. Então, as componentes de sequência zero, no caso do transformador em triângulo, elas estão presas, né, dentro da configuração triângulo. Sendo assim, o diagrama que representa a sequência zero desse tipo de transformador vai ser uma impedância em curto-circuito com ela mesma, representando o transformador. Sendo assim, a impedância desse transformador, como ela está em curto-circuito com ela mesma, então, para o diagrama de sequência zero, ela vai ficar dessa forma aqui. Agora aqui, a partir do ponto D, a gente vê que a gente tem o motor síncrono, que é a configuração estrela aterrada. Esse tipo de configuração permite a circulação de corrente de sequência zero, tendo visto que a estrela está aterrada. Então, esse aterramento vai permitir um caminho para a componente de sequência zero circular. Então, isso vai ficar da seguinte forma no diagrama. Então, a impedância do motor síncrono vai ficar entre o ponto D e a barra de referência. Lembrando que aqui vai ficar em aberto porque está a impedância do transformador em curto-circuito com ela mesma. Este é o nosso diagrama de sequência zero, né, que a questão pediu. Então, a partir dele, a gente pode ir lá no enunciado da questão para fazer a marcação correta. Entre as 5 alternativas que a gente tem para marcar, então temos aqui a opção E.
Então, obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, até a próxima.